Gente, eu quero compartilhar, refletir aqui uns negócios doidos. Eu moro em São Paulo, né? E vamos falar sobre assalto e coisas, mas o objetivo de falar sobre isso não é trazer medo e gerar impacto, nada disso. Em primeiro lugar, a reflexão central é: por que isso está acontecendo comigo? Para que isso acontece comigo? Partindo do ponto que eu crio isso que acontece comigo, tá? Isso é para tudo, tá bom? Porque se a gente não consegue se responsabilizar por tudo o que acontece na nossa vida, a gente vai viver uma vida limitada, uma vida de repetição e vai ficar girando nas programações de vítima. Então as pessoas hoje são vítimas, né? Em sua maioria ainda se acham vítimas das circunstâncias. Isso não é real, isso não acontece. Enquanto a gente não pegar a responsabilidade, a gente não vai gerar a mudança que a gente quer ver efetivamente no mundo. Então, aí pensando nisso, eu vou trazer para vocês um exemplo, né? Eu já passei por algumas experiências com assalto aqui em São Paulo. Eu me mudei para cá tem uns 4 anos, né, definitivamente. Já morei em outros tempos aqui, mas com meu marido e com os meus cachorros e tal, são 4 anos. E já fui assaltada num momento importante, onde eu até contei aqui, na pandemia, bem no iniciozinho da pandemia, a gente saiu de carro e o assaltante quebrou o vidro, meu marido estava ali, eu estava grávida, né? Já estava com uma barriga, e levou o meu celular. O que aconteceu? Ali eu estava num momento, aí eu tive que refletir o porquê que eu atraí. E aí a gente vai além das questões de, a vibração baixa atrai, esse tipo de coisa. A gente vai para um outro lugar, tá? Eu estava num momento de transição no meu trabalho. Meu trabalho estava me pedindo poder, empoderamento. Ou eu transformava a forma de trabalhar, ou o trabalho ia ter que parar, né? Eu digo trabalho de grupo, porque eu não gosto de fazer constelação individual, não. Então foi um momento onde eu peguei a minha força e a partir daquele momento as coisas começaram a subir. Eu estou numa linha de subida dentro do meu trabalho, cada vez mais responsabilidade, mas numa linha, graças a Deus, muito autêntica, original e de subida, tá? Junto com a espiritualidade. Então aquele momento era um momento muito importante, ou eu ia ou eu estagnava para descer, tenho certeza. Ou eu me encolhia, entendeu? O movimento de encolhimento e isolamento ia ser muito forte. Então eu resolvi, a partir daquele momento, daquele assalto, né, pegar a minha força. Eu olhava aquilo como porque quando você se propõe a fazer um trabalho de expansão junto à limpeza espiritual nas pessoas, você vai estar mexendo com facções criminosos, né? Então, obviamente, o que eles vão fazer dentro da sua casa você pode até estar protegido, porque existe a proteção. Mas na rua é muito mais aberto, você está muito mais suscetível. E aí você não vai deixar de sair de casa, né, por causa disso. Você vai tomar determinados cuidados e tal, mas não vai sair, não vai deixar de sair. Então, o que aquele assaltante me disse foi isso, através de um roubo do celular. O impacto emocional que gerou em mim, a onda emocional que foi gerada, o impacto que gerou no grupo, os retornos que eu tive, as trocas se fortaleceram, as reflexões que eu tive que entrar, os posicionamentos que eu tive que passar a tomar, o trabalho que me deu, né, para ter um outro celular, os contatos, as mensagens. Era dia de trabalho, então me deu trabalho ter perdido aquele celular. Então, assim como agora também levaram o meu celular, né? E aí foi um assalto que eu tomei como responsabilidade também por conta do trabalho que eu faço e os movimentos internos que eu estava começando a fazer num processo iniciático, né, dentro de uma
uma linha mais forte de trabalho. Aí eu dei mais um passo no meu trabalho. Era um momento também onde faltava uma semana para fazer um curso, né? E esse curso eu já fiz 3 fases dele, e que realmente deu uma puta diferença no ancoramento do trabalho que eu faço de grupo, né? Então, o que vai acontecer é quando você fortalece o seu trabalho, para de fato ele ser um trabalho ancorado, você não vai buscar só formas diferentes de ancoramento com a espiritualidade. Aí tem técnicas, filosofias, lugares onde você pode mergulhar, forças, né? Como o candomblé, como o que eu fiz, né? Eu entrei na o que se chama de rometria, com o Rodrigo Romo. Resisti muito a fazer esse movimento durante muitos anos, que eu sou chamada para ir até ele, mas eu sempre achava o pessoal muito viagem, muito coisa. Não tava pronto, porque gente que viaja na maionese existe em qualquer lugar. Isso não é culpa do professor, né? Mas realmente eu tinha que estar no momento certo para fazer. Então eu fui preparada durante esses anos para ter um melhor aproveitamento ali do que eu ia receber. E uma semana antes eu fui assaltada, mão armada também, e o cara levou de novo o meu celular, né? Me deu trabalho e tal, mas ali eu já sabia que estava por rolar alguma coisa, porque é um curso que mexe muito nas suas estruturas inconscientes. Ela vai lá, faz um resgate cósmico, um realinhamento em outros níveis, né? No nível estelar. Então, realmente muita coisa aconteceu depois dali. E aí, de fato, fui assaltada, houve o assalto, levaram, fui muito protegida, nada demais aconteceu, mas eles conseguiram entrar, né? Porque o que acontece? A gente, quando vai dar um movimento importante na vida, todo mundo que está mergulhado na Terra, tem, além de tudo, contratos, relações com o submundo, que a gente já se meteu em outras vidas, outros lugares, né? Então, esses caras, eles têm uma energia de manter a gente na submissão, e a gente já aceitou esse estado. Então, quando a gente vai dar um passo para frente, eles falam, ei, até parece, né? Aqui, vou te mostrar onde é que você está. Então, eles geram situações de confusão, de atropelo, né, de tentar parar com a coisa, com o movimento e tudo. E muitas vezes eles conseguem porque os contratos são mais fortes do que o que a pessoa quer, né? A pessoa ainda está muito inconsciente e a consciência ainda não conseguiu segurar. Ela ainda não se ancorou também, não fez o processo de burilamento suficiente para segurar o rojão. Ela ainda entra em vítima, rebeldia, confusão mental, não sei o quê. Então, o movimento que esse curso fez em mim, está fazendo, né, é muito intenso. Tanto é que aí vem o outro assalto, né? Agora, esse final de semana que passou, eu fiz o 3º módulo, que é bem mais avançado do que os outros 2. E olha o que aconteceu. Eu entrei no hotel, onde é o evento, subi, onde sempre né? E não tinha ninguém. Tinha só uma moça assim, meio perdida ali. Aí eu falei, ué, não é ela aqui. Aí entrei no Waze pra ver o endereço e tal, não sei o quê. Falei, deve ter mudado de hotel. E ela falou assim, será que é aqui o curso? Aí eu falei, acho que não, acho que mudou de lugar, a gente não percebeu. Ela, me dá uma carona pra chegar. Eu falei, eu já estava irritada, de má vontade, sendo interceptada por alguma energia, tá? E aí, a gente saiu do hotel no momento em que eu estava só no Waze, vendo onde ia ser, né? Reprogramando e tal, que eu percebi, me parei e falei com ela assim, mas é aqui mesmo. Aí surgiu um cara do nada. O cara para na minha frente e fala assim, estão vindo esses 2 caras de bicicleta e eles vão assaltar vocês. Aí foi o tempo de eu guardar o celular na bolsa, né? Ela guardou o dela e passaram 2 caras aqui, ó, totalmente assim, equipados, bonitinhos, com um capacete, com uma bicicleta legal, não sei o quê. E a gente fez um movimento, a gente olhou, eu olhei pra eles, olhei pra um, olhei pro outro. E aí, quando eu olhei pro cara que me deu o aviso, ele já estava atravessando do outro lado da rua. E eu, olhei no olho dele e falei, valeuzão. Eu fiquei super feliz, porque pra mim já era uma prova
de que, bom, eu saí do hotel para ser assaltada, né? Porque na verdade depois eu voltei pro hotel e era no hotel mesmo, só era em outro salão. Então, da primeira vez os caras conseguiram me assaltar, dessa vez a proteção entrou, né? Então eles avisaram, a energia já mudou. Então, bom, aí hoje, né, eu saí para fazer a unha e saí do salão e peguei um caminho que não foi para ir para casa, eu ia passar num lugar para depois ir para casa. Então, quer dizer, é um lugar, gente, que é preciso passar, não há outra opção, né? Porque ele é para você chegar naquela avenida, precisa passar por ali. Então é um sinal que porra, muitos carros passam ali. Eu fico até impressionada como é que pode ter um assalto ali. Mas tudo bem. É perto de 2 metrôs, então os caras assaltam e vazam como barata, né? Entra no. E aí vem um nóia, olha só. Só que eu já tô ligada porque eu já fui assaltada, então. E eu fui assaltada recentemente, né? Foi uns 3 meses atrás, ou 4 no máximo. E então eu já desde lá já tô bem ligada, assim, quando eu tô chegando, já montei algumas estratégias para não entrar também no assalto. É, então eu entrei na rua, assim. A rua eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Aí aqui tem uma entrada para um outro lugar, que é uma bifurcação, tá? Que aqui os carros passam por uma mão e aqui passa por outra. Aí eu tô aqui, ó, já quase passando. Passei a minha mão de entrada aqui e tô indo pro sinal que é aqui na frente. Quando eu olhei lá pra frente, que o sinal tinha fechado, aí uma leva de carro parou, veio um nóia com uma arma na mão, apontando para a rua, assim, ó, pro próximo carro, que no caso era o próximo carro e eu ia depois. E o cara com a arma apontada pegou 2 mulheres que estavam atravessando a rua. E tava com as mulheres aqui segurando a arma numa mão, as mulheres na outra mão e o carro que estava vindo que ele ia assaltar também. E eu, atrás, vi tudo e rapidamente entrei na contramão ali, não tinha ninguém e fui embora, né? Acionou todo aquele esquema de trauma, né? Fiquei meio zoada também, fiquei igual pro tonto, rodando assim até estabilizar a energia. Aí estabilizei, o Waze nem quis funcionar para eu voltar para casa. E eu estabilizei e voltei para casa. Falei, nem vou mais a lugar nenhum, porra nenhuma. O que eu penso? Laroie, né? Proteção. O mundo tá cheio disso. Tá cheio de nóia, umbral, gente para assaltar, principalmente nas grandes cidades, né? E isso não é uma questão, né? Sempre que você vai ser assaltado porque o teu campo permitiu aquilo ali. Né? Então existe autorresponsabilidade no assalto, sim, né? Mas não é para ficar também noiado com isso. Ai, qual é a minha responsabilidade aqui? Eu preciso ver, preciso ver. Porque, cara, a gente tem essas conexões que eu tô falando, que são a nível inconsciente que a gente não consegue pegar. Vai ficar girando na mente e não vai conseguir pegar a causa. Entendeu? Mas só de você saber que há uma causa, você já se investiga e vê se consegue pegar. No nível inconsciente, como é que eu tô? Eu tô vibrando medo, raiva, vingança. Qual é o sinal que eu tô emanando pro universo, né? Para de tantos carros o cara me escolher. Ou então, você chega no lugar que eu cheguei. Porque foram tentativas de assalto ou assalto em tempos diferentes e com vibrações diferentes. Né? Inclusive, da primeira vez eu estava ouvindo uma música meio clássica. Eu estava super bem indo para yoga. Bom, não entendi. Né? Fiquei sem entender, mas aí, obviamente, o entendimento veio por conta do curso, do processo de liberação, do empoderamento que ia tomar, a direção que ia tomar meu trabalho e tudo. Então, hoje, né, com esse assalto que eu vi, consegui fugir, eu também pensei nisso. Pensei, porra, né, o que eu fiz? Bom, é uma proteção, né? Essa semana eu fiz muitos trabalhos pesados, né? Tá no campo aí tem um pessoal bem incomodado. Eu fiz um trabalho com o Rodrigo Romo no final de semana. Estou tendo vários acessos em projeção de lugares assim bem umbralinos, né? Onde de fato também me roubam lá, porque eu não tenho a lucidez 100%. Os caras, né, roubaram meu celular essa semana nesse lugar do umbral. Eu já cheguei a ter o celular roubado e correr atrás do assaltante no astral, né? Meu celular é muito importante, né? Isso é uma coisa que precisa dizer. Se eu fico sem celular, meus grupos ficam sem suporte,
meus pacientes, então assim, meu celular é importante, eu tenho meu canal, né? Os caras trocam a senha, é só o que eles fazem, né? E aí ainda me dá mais problema, porque eu vou ter o celular, mas tem que ficar lá um tempão para trocar senha, para ver, rever, não sei o quê. É, então, assim, eu percebo que no astral. Ah, eu ia contar isso, né? Que eu fui atrás do assaltante. Falei, porra, cara, dessas viagens que eu fiz. Falei, porra, você não pode roubar meu celular, cara. Eu comprei agora esse celular, entendeu? Porque eu resisti pra comprar um iPhone, sabe assim? Acabei entrando na porra do último iPhone. E o negócio não é barato, né? Tudo bem. E eu discutindo com um assaltante. Falei, porra, cara, é uma coisa que eu acabei de comprar, um investimento meu, do meu trabalho, meu suor, porra, como é que você chega e pega? Tem meus... Ó, tem tudo meu aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara, de tanto falar e dialogar, não sei o que, ele falou assim, ó, o teu celular não tá comigo, eu já vendi, mas eu sei pra quem eu vendi, você vai lá e vê. Cara, não é que eu consegui resgatar o celular de volta, tá? Isso no astral. O celular no astral não quer dizer só o celular, tá? Tem outras coisas, porque mesmo que seja uma projeção, essa projeção vem rememorada e ela vem com conteúdo para você, né? Para você entender algumas coisas, vem com algumas simbologias, vem com um reflexo do seu momento, então aquilo que você precisa rever, olhar mais de perto. Então, por isso é legal você ter uma abertura para a interpretação de sonhos e você lembrar dos seus sonhos. Agora, essa semana, né, que eu sonhei que eu estava no astral, num lugar bem que tinha uns caras bem bizarros, assim, encapuzados de preto, não sei o quê. Eles estavam atrás de mim, isso é um fato. Né? Eu estava num lugar onde eles estavam atrás de mim. Então, eles roubaram meu celular, né? E aí, de novo, roubaram meu celular, e o meu carro estava lá parado. Eu sabia quem tinha roubado, mas eu fui atrás deles e no que eu fui atrás deles, vieram. Era como se fosse uma seita, um negócio bem esquisito. Os homens de preto, parecia Ku Klux Klan de preto. E tô tendo umas experiências aí que eu já sabia assim, sujou, cara. E era tipo uma ladeira, eu tava sozinha, comecei a subir e eles estavam fazendo todo um movimento assim de vinda, se juntando todo mundo ali, ocupando uma rua inteira larga, e eu sozinha, quando eu me liguei, eu dei a volta, fingi que não vi e comecei a subir. Falei, essa porra. Aí cheguei lá em cima onde o meu carro estava estacionado, tinha um. Olha isso. Tinha um reboque rebocando meu carro, mas meu carro ainda estava ali. Eu já vivi essas cenas, gente, várias vezes. Eu tive um assalto não, um roubo do meu carro, novo, sem seguro. Foi a primeira dívida que eu tive que arcar. Né? A primeira e única dívida que eu tive na minha vida. Né? Fiquei pagando aquele financiamento durante 3 anos sem ter o carro. E eu cheguei justamente no momento de virada da vida, onde eu tive o despertar espiritual e aquele roubo foi algo bem significativo para eu rever muitas coisas em mim e eu percebi como eu tinha provocado aquilo, né? E todo o meu campo disse sim para aquilo porque ia ser um grande aprendizado, né? Uma grande virada. Então os assaltos e os roubos são para isso. E no astral isso está acontecendo direto comigo. Então, naquele momento que o carro estava sendo rebocado no astral, eu pensei, porra, já tô com o celular, estão rebocando meu carro e tinha polícia ali. Eu falei, pro policial, cara, amigo, pelo amor de Deus, acabaram de roubar meu celular, deixa eu pegar o carro, não deixa esse reboque levar meu carro. Ele falou assim, ó, já era, tá? E eu vou te dizer uma coisa, tem 2 armas no teu carro, eu posso te prender. Eu falei, cara, não sou eu. Eu tenho certeza que esses caras que levaram meu celular implantaram essas armas aí. Ele falou assim, moça, eu sei onde você tá. Você sabe? Vai lá, o depósito é esse endereço aqui, e vai lá esperar teu carro lá e já pega o carro. Depois, tá? Depois, ele falou, o teu celular eu não posso recuperar, mas o teu carro já, vai lá, esse depósito aqui e sai daqui. Depois, eu fiz um trabalho
tá? Com o seu Marabô, ele veio, o seu Marabô firmou com todo o grupo, né? E o próprio seu Marabô falou que ele era o policial e que ele me deu o endereço e deixou o carro ser rebocado, que ele provocou, na verdade ele estava dizendo isso. Ele provocou essa situação para me tirar de lá porque eu estava sem lucidez. Eu não estava com a lucidez plena, entendeu? Então o que eu estava fazendo ali ainda? Né? Querendo correr atrás de um celular, sendo que a proteção tem um limite, né? Ele deixou isso claro. Se ela não fosse embora naquele momento, eu não sei se eu ia conseguir segurar. A gente protege até a página 2. Vocês também precisam estar mais lúcidos nos lugares onde vocês estão, o que vocês estão fazendo ali, né? A mesma coisa, mas tudo tem serventia. Se você consegue ter a proteção, sair do lugar na hora certa, não sei o quê, tudo tem serventia como teve para mim, né? Isso é um fato. Que nada vem por acaso, nenhuma experiência é por acaso. A gente se enfia nos lugares. Eu ainda não sei por que eu me enfiei ali, mas eu sei que nesse momento eu precisava saber que sim, tem uma galera atrás de mim e que eu estou mexendo em estruturas antigas minhas, né? E que eles não estão conseguindo entrar facilmente. Isso é uma coisa que está clara para mim. Está sendo desfeito. Tanto é que eles ainda me encontram, rastreiam e querem pegar. Mas eu já não sou mais presa a eles. No sentido de eles não podem eles não me os chips, os implantes que escravizam a gente volta por livre e espontânea vontade, por pressão, né? Porque está chipado. Aí eu não tenho mais. Entendeu? Então eles têm um pouquinho mais de... Eles precisam me acessar, me pegar e me prender, se eles quiserem. É disso que o seu Marabô estava falando. Eles não podem sair. Você não vai por livre e espontânea vontade, mas como você não está com toda a lucidez no astral, você está chegando perto deles. Está chegando em zonas perigosas e eles estão montando esquemas para te deixar presa lá, no sentido de poderem te pegar, né? E aí, para isso serve Exu, que era ele, o Exu, o guardião ali, era policial. Mas aí, né, se eu não tivesse ido embora, os caras podiam me pegar, obviamente. Acho que até o seu Marabu poderia estar numa zona de perigo. E aí, ele falou também de uma outra cena, que foi na véspera desse curso que eu fiz agora, né, no final de semana passado. Eu tive uma projeção que eu passei por um portal muito barulhento. Era um portal literal, muito grande, barulhento. E para vocês terem uma ideia, era tão barulhento que era barulho de zona de guerra, sabe? A sensação. E era tão forte que eu abri a lucidez. Aí foi a hora que eu falei, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? Eu vou morrer. A sensação era de morte. Até que, pum, eu entrei em um lugar. Aí aquele lugar era uma espécie de laboratório, num outro tempo. Uma realidade paralela, minha, do meu filho, da minha mãe e da minha tia. Porque assim que eu entrei no lugar, eu caí de frente para uma sala de vidro. Então eu vi meu filho, minha mãe e minha tia brincando, assim, sentadinhos na perninha índio, e eles estavam bem, brincando. Aí eu falei, nossa, eu pensei, meu filho vive em outro tempo. Eu tinha uma certa consciência de que eu não podia ir ali interromper ou interferir naquele tempo. Entendeu o que eu tô falando? Não podia. Eu senti que, não, pelo menos ele tá bem. Aí eu andei no corredor do local e fui parar numa sala onde estava acontecendo um negócio apavorante. Eu lembro que me gerou um impacto muito grande, feio mesmo. Era uma experiente, uma mulher que eu já conhecia. E ela estava fazendo experiências em corpos. Mas os corpos já estavam em um estado bem nojento. Assim, nojento, feio. O local era feio, era uma coisa horrorosa. E eu me comunicava com ela telepaticamente. Quando ela me viu, ela falou, que porra, né, que você está fazendo aqui? Eu falei, você não pode fazer o que você está fazendo aqui. Você sabe disso. E ela telepaticamente deu ordem para a equipe dela vir atrás de mim e me prender. E eu, obviamente, saí correndo, já sabia a saída. Saí do lugar, correndo.
A sensação era essa, até um determinado ponto eles não poderiam me pegar, porque eu já sabia fugir, eu sabia exatamente escapar. Eu já tinha feito isso antes. Eu já estava lá, eu já vivi lá. Ela já fez experiências comigo e eu cheguei a um ponto de enlouquecimento lá. E a sensação que eu tinha é que se ela me pegasse, isso ia acontecer de novo. Então, eu corri e alguém de jaleco me deu uma chave num determinado ponto. Veio a pessoa de dentro desse lugar, tá? E me deu a chave para eu abrir um novo portal. Alguma coisa desse tipo, porque eu lembro que eu caía, eu tinha umas rochas e lá tinha um portal. Isso é um fato. E aí eu fiquei me perguntando que porra que eu fui fazer ali. Eu não tinha tanta clareza quanto eu tenho agora contando pra vocês, né? Eu fiquei me perguntando um tempão que porra que eu vivi aquilo ali. Até que eu fui pro curso, e no curso o próprio Rodrigo Romo, enquanto eu estava contando pra ele, eu já comecei a chorar. Me deu uma catarse, uma coisa tão forte, um entendimento do que tinha acontecido. E ele, quer dizer, ele falou, ele verbalizou o que eu estava sentindo, né? Que foi uma experiência que é real. Eles estão lá com contrato, né, nessa realidade paralela. Eu era também escrava ali por um contrato e de fato tudo que eu tenho feito, né, junto à espiritualidade, essas coisas que eu tenho feito com o Rodrigo Romo, eu saí de lá. Mudou a minha rede neural, mudaram as conexões e de fato eu consegui me liberar. E eu voltei lá, né? De alguma maneira eu sabia que eu tinha que ir lá e, enfim, alguma coisa eu fui fazer lá. E o seu Marabô, quando veio, ele disse que porra que ela foi fazer lá. Por que se fica se enfiando nesses lugares, né? Pra gente ter que ir lá proteger. E ele disse novamente, era eu que estava dando a chave para você sair de lá. Mas o Rodrigo Romo trouxe a informação de que de fato era para eu me dar conta da minha impotência, porque aqui a gente acha que o amor é uma coisa, né? A gente acha que o amor é relacionado a apego. A gente não tem clareza do que é o amor, né? Principalmente de mãe para filho, que você gerou, que nutriu, que teve todo um relacionamento, uma coisa que é de outro mundo, né, gente? A coisa que a gente sente pelo filho. Então, que eu não posso salvar filho nenhum. Ele falou, seu filho é um bebê, mas ele não é um bebê. Ele tem histórias. Então, os contratos que ele tem, ele que vai ter que resolver, assim como você está resolvendo os seus. A única coisa que você pode fazer é estar ao lado dele, sem apego, e ajudá-lo a criar consciência. Só. A vida é dele, não é sua, só porque você gerou ele. Então, a minha catarse foi muito forte. Eu saí de lá, na hora do almoço, assim, desprendeu o negócio todo. Um bloco de entendimento / integração. Do que é o amor, do Salvador, das realidades paralelas, das vidas conjugadas, o entrelaçamento quântico, rede neural, puta, um negócio forte que parece loucura começou a integrar, sabe? E aquilo foi muito impactante para o meu corpo físico e para o meu coração. Chorei muito, fiquei bem mal, assim, zonza e tudo. Fui almoçar com meu marido e com meu filho, eu já abri um olhar diferente, então eu estava assimilando umas coisas muito grandes atrás. Estou contando isso para vocês até porque mudou. Houve a transformação e é rápido. Você vê, eu vivi isso há uma semana. Agora que eu estou pronta para relatar. Eu relatei num pequeno grupo, né? Que eu tenho os grupos, são pequenos grupos, em torno de 30 e blaus, chegando a quase a 40 mulheres. Então, para elas eu contei, porque a gente se fortalece, né? Na medida em que acontecem as coisas comigo, acontecem com os grupos, que a gente está ali junto, trabalhando, né? Então, eu liberei essa informação sem ela estar completamente assimilada. Mas agora, para jogar no YouTube, ela precisa estar assimilada, né? Minimamente. E aí, para trazer clareza para vocês de que tudo a gente tem responsabilidade, né? Depois, o Rodrigo Romo falou, ele estava explicando sobre os treinamentos militares que eles recebem no astral, para que a gente possa ir para uma realidade paralela e transformar ela.
brigar para transformar, cara, isso é muito raro ter primeiro uma autorização para fazer, né? E depois você, para lutar com essa equipe que a mulher mandou vir atrás de mim, ela mandou via equipe, ela poderia me prender e tentar me torturar tanto que eu iria voltar a uma condição de subjugo e de contrato. Eu ia jogar fora um trabalho que foi feito por causa do meu filho, da minha mãe e da minha tia, porque eu fui lá para ver, né? Então deixou um registro forte, um conteúdo ali, para que eu pudesse depois ter a clareza do que foi e do que eu preciso levar daquilo que gerou uma catarse, então que gerou um aprendizado profundo de alma. Você precisa ter minimamente um treinamento militar, precisa fazer parte de um negócio bem, que não é para qualquer um, né? Aqui na Terra é difícil encontrar alguém. E o Rodrigo Romo, sinceramente, eu acredito, né? Ele é um cara bem difícil de você olhar assim e não julgar, porque a gente é humano, né? A forma que ele traz, tudo, mas eu tenho meu filtro bem ligado, assim, do lado humano dele, ele é humano, ele tá na Terra, ele pode ter à vontade, o lado humano dele, né? Imperfeito. Mas que eu fui jogada ali, nesse momento, pelos meus próprios Exus para aprender coisas e me limpar de tantas outras, que eu agradeço muito a presença dele, e ele me recebeu até bem, né, quando eu relatei essa experiência. Eu peguei um gancho legal do que ele estava falando de experiências assim, onde você tem que ir em realidades com a força militar. Se você vai como um trouxa, o nego te pega e te traça, né? Porque você tem milhões de raças envolvidas. Eu já sabia que ela não era humana, aquela mulher. Mas ela estava configurada como humana, plasmada, né? Mas ela de humana não tem nada, ela é de uma raça qualquer, que não importa, de tantas que existem, fazendo experiências nos humanos. Entendeu? Sempre para conseguir ectoplasma o suficiente para montar o império deles. Então não vale a pena matar a gente, tem que manter a gente vivo. Gente, aí rola clonagem, rola implante, rola troca de... às vezes até umas coisas mais fortes, entendeu? Com a gente em realidades paralelas ou... né? Então, assim, a gente está aqui para integrar as realidades, de certa forma, né? Mas por entrelaçamento quântico a gente sofre muito por conta das realidades paralelas e vidas passadas, que também são realidades, né? Atuantes. Então a gente precisa mais olhar para isso, tentar integrar as realidades, limpar os pactos, os contratos, né, os movimentos de escravos que a gente entrou pela nossa inconsciência e tudo. Trabalhar muito no amor, na luz, no trabalho mediúnico para poder ter compreensão, entendimento, integração de uma forma mais intensa, mais rápida. E sempre se responsabilizar. Eu me responsabilizo por cada contrato. E aí, cada contrato, cada ser que me persegue, eu me responsabilizo. Eu vou me modificando para conseguir modificar o mundo. Eu não posso entrar na vítima, na raiva, nem nada disso, entendeu? Eu tenho que ir. Beijo em cada um, a gente se fala.